Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos elevando os nossos pensamentos, conectando-nos com a espiritualidade maior para iniciarmos os estudos de hoje por meio da oração. Amado Mestre Jesus, estamos aqui todos reunidos em busca de fortalecermos a nossa vontade, pela ampliação dos nossos conhecimentos e pela construção mais elaborada da nossa razão. Mestre querido Jesus, permita-nos, ó Pai amado, que consigamos nos conectar com as espiritualidades maiores, para que essas vibrações santificadas de fé possam inundar o nosso espírito e nos dar forças para seguirmos em frente, vencendo a nós mesmos, para que possamos renovar as nossas esperanças, as nossas forças e continuarmos lutando, bendizendo e agradecendo tudo quanto nos visita a existência. Sê conosco, Mestre querido, para que diante das pequenas agulhadas do dia a dia, para que perante as contrariedades cotidianas, possamos sempre vibrar amor e possamos olhar para dentro de nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades, vencendo a nós mesmos e nos tornando cada vez mais fortes. Que ao final de todo esse processo, possamos um dia olhar para trás e sentir aquela energia grandiosa e acalentadora no coração de podermos erguer as cabeças e dizer: nós fomos mais fortes, eu consegui vencer a mim mesmo. Sigamos em frente, sempre em frente. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Nesta manhã de sábado, iremos começar a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, item 11. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. No livro Jesus no Lar, no capítulo 34, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, ele nos conta uma história no qual ele diz que uma senhora chamada Dalila estava reclamando porque ela havia tentado praticar o bem e tinha sido desrespeitada em praça pública pelos publicanos. Jesus ouve todo aquele relato com a serenidade que lhe era peculiar e depois com simplicidade conta uma história. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Continua Jesus. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado
jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, continua Jesus, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe tinha sido exequível realizar o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus que lhe feriam muito o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a então para auxiliar uma senhora agonizante, mas decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada, ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com uma certa mulher de baixa procedência, projetava um assassino para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva, escandalizada, retornava, célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar então uma jovem que se achava em perigo, mas, em breve, regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana, inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, por que? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Minha filha, seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E, para servir ao Senhor, o servo do bem conserta o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços mediante aquela história que Jesus contou, e a oração final do culto doméstico naquela casa, há 2000 anos atrás, foi pronunciada, enquanto lá fora, todos bastante reflexivos, viam a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizando o radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Nós estamos em evolução. Sempre haverá nessa jornada irmãos à nossa frente e sempre haverá irmãos à retaguarda. A lei que rege a todos nós é a lei de caridade. Da mesma forma que constantemente nós pedimos ajudas às entidades superiores, por nossa vez,
somos também convidados a sermos os instrumentos de auxílio àqueles que seguem em sofrimento. Quando esse convite para ajudar aparece à nossa frente, qual tem sido a nossa postura? Quando nos bate à porta a oportunidade de sermos úteis àqueles que vêm à retaguarda com passos sôfregos e ainda com pouco entendimento das verdades eternas, como nós temos nos portados? Via de regra, no momento do serviço do Cristo, nós tendemos a colocar uma série de condicionantes para auxiliar. Mas, em contraponto a tudo isso, nós rogamos a Deus amparo constante, incondicional, para o caminhão dos escândalos que causamos no dia a dia. E aí eu pergunto para que a gente possa fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. Como querer receber esse auxílio perante as nossas próprias mazelas, sem antes darmos de nós mesmos? Como nós querermos conquistar esse prêmio da bênção, da misericórdia, do perdão, do amparo incondicional, sem prévio esforço? É como um atleta que quer ganhar uma medalha sem ter que treinar. Na verdade, é como um atleta que quer ganhar a medalha sem mesmo ir na competição. Por favor, me dê a medalha de ouro porque eu acho que eu mereço. Mas e o seu esforço, o seu treinamento, a sua renúncia? Deixa para depois. Eu prometo que um dia eu faço isso. Mas agora está chovendo, o sol está forte. Hoje eu acordei com um pouco de cansaço, dor de cabeça. Quando o clima for perfeito, eu estiver com o corpo bem e o vento for dessa forma, eu prometo que eu vou treinar, mas até lá já me dê a medalha de ouro. Será que não é assim que a gente tem se comportado quando nos bate à porta essa oportunidade de sermos úteis? Porque a única maneira, o único caminho de alcançarmos as regiões de paz e felicidade é por meio da renúncia, do servir silencioso, livre de qualquer queixa, do servir integral, educando aqueles que nos rodeiam pelo nosso exemplo de amor e paciência. Se o caminho sempre estará povoado dos que vão à frente, dos que vão ao meu lado e dos que vêm à retaguarda, para sempre nós vamos lidar com os escândalos daqueles que nos cercam. Até o fim dos tempos, de alguma maneira, conviveremos com os escândalos. Conviveremos com os escândalos. Agora foi. Todos nós conviveremos com os escândalos. E é esse ponto que a gente precisa agora fortalecer o nosso entendimento e o nosso pensamento para que a gente possa mudar o nosso olhar. Que escândalos são esses? Quais são esses escândalos que visitam o nosso dia a dia? É o escândalo do irmão que nos trai, que é irresponsável conosco, do irmão descompromissado, do amigo indisciplinado, do colega de trabalho preguiçoso, daquele que nos desrespeita, do filho ingrato. São todos escândalos do nosso cotidiano. E é
quando esses escândalos vêm até nós, normalmente nós fugimos, nós reclamamos, nós abandonamos e não é raro nós maldizermos esses amigos que estão caminhando um pouco mais atrás na conquista daquela virtude. Não é raro nós excluirmos ele da nossa convivência. E qual que é a mudança de olhar que Jesus convida a todos nós? Se a única forma de alcançarmos paragens maiores, se a única forma de alcançarmos a felicidade eterna, porque isso é da lei, é por meio do amor, do exercício sincero da caridade, cada um desses, entre aspas, escandalosos que nos visitam, cada um deles é uma oportunidade abençoada de crescimento para mim, para que eu possa alcançar essas esferas de paz. Cada amigo desse que vem até mim é uma chance que Jesus está me dando para que eu seja feliz. É este olhar que nós precisamos ressignificar perante os escândalos da existência diária. É agradecer pela oportunidade de podermos ser úteis, pela oportunidade de podermos amparar alguém e, mais ainda, pela oportunidade de podermos nos tornar mais fortes. Isso é que faz tudo valer a pena. É similar a estarmos numa academia de musculação e querermos a vida inteira levantar uma anilha de apenas 1 quilo. Não vai haver desenvolvimento. Cada irmão desse que chega com a sua particularidade, com o seu escândalo, é aquele peso a mais de 5 quilos, 10 quilos, e que eu vou vencendo a mim mesmo. E eu vou me tornando mais forte. E é isso que nos ilumina e nos enche de esperança. É terminar essa jornada e poder olhar para trás com o coração repleto de contentamento. Eu fui mais forte. Eu venci a mim mesmo. Olhar os nossos braços, as nossas pernas, simbolicamente como representação das conquistas do nosso espírito e perceber que eu venci a mim mesmo, eu me superei, eu sou mais forte. É esse estado de êxtase da superação de si que nos conduz a esse sentimento perene de felicidade. E eu volto a perguntar: nós não queremos ser felizes? Pois então, bendigamos cada um desses irmãos que vem até nós em sofrimento pedir ajuda. Sejamos para eles o bálsamo de consolação, de amor e de acolhimento que tanto recebemos da espiritualidade superior. Encerrando, tem uma história muito interessante do Chico que retrata muito essa questão de nós lidarmos com o escândalo sem nos escandalizarmos. Chegaram para Chico e levaram até ele uma revista masculina de mulheres nuas e colocaram na mão dele. As pessoas ao redor ficaram um pouco que indignadas e ficou todo mundo na expectativa de ver o que o Chico ia fazer. Alguns achavam que o Chico ia fazer um discurso moralista, outros achavam que o Chico simplesmente ia jogar a revista no chão, enfim. E para surpresa de todo mundo, o Chico pegou a revista, abriu e folheou a revista inteira. Todo mundo ali espantado. Quando terminou, Chico apenas olhou para aquele senhor que havia feito aquilo como motivo de chacota
olhou para aquele senhor e disse: tudo que Deus faz é bonito, né, meu filho? E deixou todo mundo perplexo. É esse o convite que tem que ficar para a gente. Nós sermos como o raio do sol que toca os pântanos lodosos, ilumina tudo e retorna sem se sujar. Interessante essa colocação do Renato, da historinha do Chico com relação aos playboys da vida, né? As revistas. E é uma forma também que nós deveríamos começar a procurar dentro de nós qual é o nosso olhar. Porque quando temos o olhar puro, não enxergamos maldade. A maldade está dentro de nós. Não tem escândalo, né? Não tem escândalo, não tem. Olha que interessante. Jesus, pelo seu porte, pela sua presença, ele infundia assim respeito, ternura. E o caso da convertida de Magdala virou diz que na cidade inteira. Pois foram só comentários maldosos, não a respeito de Jesus, mas eles duvidavam que aquela mulher de uma moral tão duvidosa poderia caminhar de forma diferente. Mas vocês sabem, né? Nós sabemos que tudo que nos traz uma certa curiosidade momentânea, de repente, aos poucos, vai passando e volta-se à normalidade. Mas os comentários desairosos já existiram. Mas aí, um dia, Jesus estava terminando a sua pregação quando chegou um senhor, já de bastante idade, e pediu licença para conversar com o mestre. Claro está que imediatamente ele aqueceu. E esse senhor de bastante idade disse a ele: Senhor, já estou caminhando para o término da minha jornada. Toda a minha vida eu segui a Torá. Procuro fazer o mais correto possível toda a minha jornada. Mas falaram da sua mensagem e desses últimos acontecimentos. E se constata então que és o enviado de Deus, é aquele que aguardamos. Mas sabe, Senhor, eu tenho algumas coisas na minha mente que, se puderes me responder, eu lhe agradeceria muito. Eu gostaria de saber como agir ante um agressor que nos golpeia a face, tomado pela fúria do ódio. Jesus, compreendendo o conflito daquele irmão, daquele homem nobre, lhe responde: apresenta-lhe a outra face, aquela que não foi atingida. Jamais esquecer que o agressor está perturbado e uma reação violenta por parte da vítima somente agravará a situação, que poderá culminar em tragédia. Mas, se o agredido tiver uma postura de paz, uma postura de tranquilidade, esse indivíduo desequilibrado acabará parar com as suas hostilidades. Aí pergunta o Senhor: mas se o indivíduo sentir-se muito bem com o mal que faz, continuando a infeliz investida da impiedade?
Jesus, calmamente, responde: revidar mal por mal é tornar-se igual ao mal. O homem bom e reto difere do infeliz pela conduta, não derrapando nos mesmos erros, nem assumindo idênticas posturas desairosas. Do seu tesouro de honradez, retira a melhor parte, que aplica em favor daqueles que, enfermos do comportamento, ainda não descobriram a excelência da paz, da não violência, da serenidade. Quem devolve o mal pelo mal, ainda não despertou para a vida. Porquanto aquele que não se dedica ao bem em favor do próximo, não acordou para as superiores finalidades da existência. O ancião, com os olhos marejados de lágrimas, por uma justa emoção, ainda teve a coragem de perguntar: como atuar em relação àqueles que assintosamente desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pelas ilusões da terra? Compreendendo que são almas infantis, distraídas dos deveres maiores, avançam no rumo de decepção e fracassos, que irão identificando na sucessão do tempo, até que a dor se lhes agasalhe nas províncias da alma e resolvam-se por adquirir os bens que não desaparecem, que não se perdem. Como proceder àqueles que nos agridem moralmente? Através da calúnia, da traição, do adultério, da mentira, da infâmia? Todos quantos nos apunhalam moralmente temem-nos, invejam-nos, detestam-nos. Mas olha que interessante a postura de Jesus. A culpa é nossa, porque nós não conseguimos inspirar-lhes amor. O dia que a gente modificar os nossos sentimentos envolvendo a esses que nos agridem em amor, essas pessoas passam a transformar-se e a nos olhar com outros olhos. Quantos de nós já não passamos por situações semelhantes? Como foi que conseguimos quebrar essas cadeias de ódio, a não ser pela nossa paciência, pela nossa afetividade, pela nossa tolerância, pelo nosso amor? Jesus ainda coloca, muitos vão rir das colocações que hoje coloco, porque não estão em condições de entender, mas são homens e que continuarão nessa jornada até o grande despertamento. E vem Joana de Ângeles na obra Atitudes Renovadas e nos colocam a mesma coisa. Hoje, observamos a nossa sociedade e verificamos que os transtornos de todo tipo tomam conta do mundo de hoje. Nós ficamos assim, sem entendermos atos de violência que não têm razão de ser, os distúrbios do sexo, da drogadição, dos vícios em gerais, os estados inquietantes da alma aumentam significativamente a cada dia, a cada hora. O que é que acontece? Então nós vamos perceber que o desrespeito aos valores éticos, morais, a adoção de comportamentos totalmente fora de um padrão que possamos considerar como normais, as conquistas sociais e avanços culturais, mas formam um painel muito sombrio. No entanto, esses espíritos que optam pelo mal, que se entregam às licenças morais,
aos despautérios, aos instintos agressivos, dispõe de a grande oportunidade de transformação para melhor. E sabem como? No momento em que nós os enxergarmos como nossos irmãos. Conviver com pessoas dessa forma não é fácil. Não é nem um pouco fácil. No entanto, nós não podemos nos manter indiferentes aos irmãos em desalinho moral. Comecemos o nosso treinamento. O socorro discreto, a oração, o sentimento de compaixão. Tudo isso nós podemos e devemos agir dessa forma. Nós precisamos amparar a esses nossos irmãos. Afinal, esses momentos em que vivemos são momentos de transformação. Deixamos a terra infeliz, a terra onde o ódio se faz presente, mas nos candidatamos a viver na terra renovada. E se nós olharmos a postura de Jesus, nós vamos ver que durante a sua jornada na Palestina, ele viveu cercado de enfermos, de doentes, de pecadores, mas ele sempre foi censurado por todos aqueles que não o compreendiam. No entanto, Jesus, estendendo as mãos, mostrou que o amor de Deus não exclui a ninguém. E todos aqueles que têm a coragem de se entregar ao ministério do amor, esses caminharão. Esse é o convite do momento presente. Somos pequenos, a nossa compreensão é pequena, o nosso amor é pequeno, a nossa renúncia é pequena. Mas tomemos da charrua e vamos arar o campo dos nossos sentimentos e estendendo as nossas mãos a todos esses irmãos que ainda não descobriram o que seja viver com Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, doce e meigo pastor, por estarmos na terra, nesse momento magnífico para os nossos espíritos, para a nossa transformação pessoal e pela oportunidade sagrada de, na Tua seara de luz, sermos os Teus servidores, amparando aos desesperados, auxiliando a cada um a compreender, a sentir e a viver o amor que trouxestes há 2000 anos atrás. Rogamos-te, Mestre amado, sê conosco, mostra-nos o teu campo de luz, auxilia-nos para que consigamos viver na integridade o teu evangelho de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja.